que é a graça? Qual é a intenção da graça? Por que a graça veio? O que ela significa para nós, etc, etc. Até que a gente consiga entender o que significa hoje a hipergraça. Porque para ter uma hipergraça, a gente precisa ter uma graça. Né? Então, me expliquem, por favor, o que é a graça. Pode ficar à vontade, não precisa brigar. Na definição mais simples que tem, graça é um favor imerecido. Justamente. Então é algo que Deus fez em direção ao homem, que mesmo ele não sendo merecedor, ele passou a ter acesso à presença de Deus. Então, por graça, Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, porque nós não éramos merecedores, né, da salvação, mas por sua graça, por um favor que nós não merecíamos, ele enviou Jesus e nos deu uma nova chance para ter a presença dele e sermos salvos. Não por mérito, não por algo que nós fizemos ou deixemos de fazer, por isso, graça. A graça. Recebemos de uma maneira totalmente gratuita, é um dom gratuito de Deus. Uma definição interessante de graça que a gente pode dar, que ela é uma expressão de um atributo do Senhor. Que é exclusivo, né? Exclusivo. Que é a expressão, a gente pode dizer, da bondade de Deus. Isso é a graça, porque é um favor imerecido, é um presente, né? Porque o pastor Rachid usou uma expressão muito interessante, que define o que é graça, né? É algo de Deus para com os homens, né? É de uma mão, de via única, né? Não é, a graça ela é de Deus para conosco. É a expressão da sua bondade. Tanto que as pessoas até fazem a divisão, né, de graça comum e graça salvífica, porque existe a graça no sentido da bondade de Deus para com os homens, quando a Bíblia diz o seguinte: Deus faz que a chuva desça sobre os justos e os injustos. O sol é uma graça comum de Deus a todos, né? A gente vê uma graça comum. Algo que Deus criou para que todos os seres humanos aproveitassem. A possibilidade de compor uma canção, de pintar um belo quadro, de ter belas ideias. E isso nos responde a alguns questionamentos que algumas pessoas têm, né? Senhor, eu estou na tua casa, eu te sirvo, tal, e eu tenho tal dificuldade, e o ímpio, ali do outro lado, o cara não passa por esse problema. Isso seria uma graça comum. Existe uma graça comum. O cara pode não reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador, mas ele recebe a chuva que cai sobre o justo e o injusto. Então, o conceito de graça, que graça no grego do Novo Testamento é charis, né? Que também pode ser definido como isso, como bondade, amabilidade. Então, é a expressão da bondade de Deus para com os homens. Agora, a nossa ideia no nosso podcast de hoje é falar na graça no sentido mais salvífico, né? Específico, que não é essa graça comum da bondade de Deus para com todos os homens, mas a graça no sentido de salvação. Então ela afeta quem? Essa graça salvífica, ela afeta quem? Ela alcança quem, né? Isso, ela alcança a todos, né? Ela está disponível a todos. Isso. Ela toca a todos. Sim, mas só vai desfrutar dessa graça... Todo e qualquer homem. Quem aceitar. É interessantíssimo, importantíssimo falar isso. É importante. Porque ela chega e alcança todo e qualquer homem, que é o que a gente já explicou aqui uma dúzia de vezes. E quem vai desfrutar? Que não é menor do que a obra do pecado, a obra de Jesus Cristo, né? Então, assim, o que a gente tem hoje a possibilidade é porque você não tá... Ela não é que ela não seja eficaz, ela não está sendo eficiente na sua vida, porque você não escolheu ainda fazer o...